Começa agora o nosso podcast de enfermeiras para enfermeiros da Atenção Primária à Saúde, a APS. Aqui é Kellen, uma das enfermeiras deste projeto. Em episódios anteriores, exploramos sobre o diálogo como uma troca ativa e pacífica de informações sustentada na racionalidade comunicativa, sobre a comunicação envolver interação mediada pela linguagem voltada ao entendimento, sobre a importância do respeito ontológico do ser, que lhe é garantidor de autonomia, sobre a simetria de poder nos vários formatos, desde a vestimenta, a fala e o posicionamento, sobre a parceria, importante elemento para contemplar o sujeito integral, e sobre a salutogênese como abordagem para a promoção da saúde. No episódio de hoje, nosso último encontro, apresentaremos os resultados de uma pesquisa de doutorado quanto à comunicação em saúde entre enfermeiros e crianças no programa Saúde na Escola, PSE. Como dito, os resultados decorrem de uma pesquisa realizada no ano de 2023 com 29 enfermeiros atuantes na estratégia Saúde da Família que já haviam realizado ações vinculadas ao PSE. Desses 29 enfermeiros, a maioria estava na faixa etária de 34 a 39 anos, era do sexo feminino, com um tempo de formação entre 13 a 17 anos, atuando como enfermeiro entre 9 a 14 anos e na estratégia Saúde da Família de 6 a 11 anos, e tinham pelo menos especialização como formação complementar concluída. Durante a realização da entrevista, o pesquisador, ao perguntar o que é comunicação em saúde para você, obteve como respostas significados expressos como, abre aspas, transmitir para o paciente informação que o profissional de saúde consegue passar para a população, orientar procedimentos e medicação, fecha aspas. Poucos enfermeiros mencionaram a importância de, abre aspas, se fazer entender, fecha aspas, de que a população compreenda, ou seja, revelaram-se significados ainda pautados em uma perspectiva biomédica, norteada pela transmissão, pelo repasse de informações em saúde e orientações, por meio da verticalização da fala, assimetria de poder, temas e ações preventivas de doenças e agravos e ênfase curativista. Evidenciou-se ainda que a comunicação em saúde para enfermeiros participantes representa uma tecnologia leve, presente na interação com usuários e no processo de trabalho em equipe. Quanto à comunicação presente durante a relação com os usuários, tem-se durante os momentos de assistência e na transmissão de informações sobre tratamento e prevenção de doenças. A comunicação como tecnologia leve foi verbalizada como, abre aspas, comunicação como continuidade de assistência, acolhimento, detecção e resolução de problemas, fecha aspas. E quanto à comunicação no processo de trabalho em equipe, houveram falas se referindo a, abre aspas, abordagens entre colegas, fecha aspas. Trazendo para a discussão Habermas, ele nos convida, por meio da teoria do agir comunicativo, a apreender a comunicação como um ato social, no qual o entendimento mútuo é o objetivo central. A comunicação em saúde, portanto, não pode ser vista apenas como uma transmissão, repasse de informações técnicas em uso unilateral da linguagem, mas envolve criar um espaço de diálogo autêntico entre enfermeiros e usuários, dentre outros elementos que já abordamos em episódios anteriores. Já Antonovsky nos traz a perspectiva da salutogênese, que nos ajuda a focar no que promove a saúde, ao invés de apenas prevenir e tratar doenças. Podemos compreender que, para ele, a comunicação em saúde deve fortalecer o senso de coerência do usuário, ajudando a encontrar significado, compreensão e gerenciabilidade nas situações ao longo da vida. Esse diálogo ativo e transformador é essencial para a construção de saúde no cotidiano. Então, em um ambiente onde a comunicação é orientada pelo entendimento, como Habermas propõe, o usuário deixa de ser percebido apenas como um receptor passivo de instruções e assume a postura de um sujeito ativo no processo decisório e gerencial de sua vida, de sua saúde. Isso vai ao encontro diretamente com a salutogênese de Antonovsky,
uma vez que esse tipo de interação entre enfermeiro e usuário é essencial para fortalecer o senso de coerência. Na pesquisa de doutorado já mencionada, além da entrevista realizada para coleta de dados, visando descrever os significados de comunicação em saúde, também foi utilizada uma técnica denominada de técnica do incidente crítico, TIC. Para possibilitar analisar a comunicação em saúde com crianças na escola e identificar seus facilitadores e dificultadores, a partir de situações reais vivenciadas e ou observadas pelos enfermeiros, assim como o comportamento dos envolvidos e consequências. Os resultados referentes às situações, comportamentos, consequências evidenciaram que interações diretas com as crianças foram as situações que dificultaram a comunicação em saúde, destacando-se quando envolveu crianças com deficiência e vítimas de violência. Também a falta de estrutura física e apoio, participação dos profissionais de educação durante as ações e a ausência de articulação e parceria no processo de trabalho na estratégia saúde da família foram situações, comportamentos e consequências que dificultaram a comunicação em saúde. Os enfermeiros participantes referiram faltar capacitação e habilidades para atuar junto a crianças, e que tal necessidade se acentuou diante de crianças com deficiência devido às suas especificidades e diante de vítimas de violência pela falta de apoio de outros profissionais e setores do município. Também relataram sobre as ações na escola acontecerem sem estrutura física adequada, sem suporte da gestão com recursos, materiais, flexibilização de temáticas conforme as diferentes realidades, necessidades, sem educação permanente em saúde. E ainda sem a participação dos profissionais de educação que não acompanharam as ações em saúde na escola, apesar de serem os que lidam cotidianamente, que possuem um vínculo com as crianças. Quanto ao comportamento das crianças, é importante mencionar que elas se expressam e comunicam principalmente por meio do corpo e de gestos. Porém, de 0 a 6 anos, elas estão ainda desenvolvendo o processo de autorregulação, relacionado com o controle consciente de pensamentos, comportamentos e emoções. Desse modo, importante compreender a etapa de desenvolvimento da criança e que por vezes não consegue se controlar permanecendo sentada e atenta por longos períodos, por exemplo, durante uma palestra. Constatou-se que comunicação em saúde como tecnologia leve e relacional é pouco desenvolvida e estimulada pelos enfermeiros na abordagem comunicacional com a criança neurodivergente e em casos de violência, como bullying, violência sexual e automutilação. Já os resultados referentes às situações positivas que facilitaram a comunicação em saúde entre enfermeiros e crianças na escola destacaram-se quanto ao uso do lúdico e no processo de trabalho em equipe e em parceria com familiares. Os enfermeiros relataram o interesse maior, a participação ativa e o assentimento das crianças em ações na escola quando utilizaram de teatro, música, dança, vídeos, e que o trabalho em equipe e em parceria com familiares garantiu cooperação, escuta, integração e, consequentemente, beneficiou a comunicação com a criança e com a melhoria de sua saúde. Tais situações se revelaram em depoimentos contemplando, por exemplo, professor que detectou abuso sexual e procurou a enfermeira para atendimento e demais condutas, uma ação de educação em saúde com a psicóloga na escola com a temática de prevenção de gravidez na adolescência, mas que ao final da ação algumas crianças procuraram para dialogar e até solicitar orientação para situações de desânimo ali diante de atividades cotidianas. Presença e apoio de uma profissional da escola em ações de vacinação de crianças menores de 5 anos e parceria entre profissionais da educação, da APS e pais de uma criança com diabetes para frequentar a escola, garantindo a atenção necessária. Constatou-se, conforme já abordado em episódios anteriores, a importância da linguagem adequada e adaptada, que foi evidenciado nesse estudo como o uso do lúdico, inclusive para garantir o assentimento das crianças às práticas de saúde. Outro dado que emergiu foi a respeito do trabalho em equipe como facilitador de uma comunicação horizontal, participativa e articulada,
destacando que trabalho em equipe é uma estratégia de organização do trabalho que contempla a articulação das ações e dos saberes de diversos agentes em busca de consenso, sendo uma das competências de enfermeiros. E apesar do predomínio de situações que dificultaram a comunicação em saúde, os comportamentos de enfermeiros, bem como as consequências para as crianças, foram predominantemente positivas. Isso revela a dedicação e esforço dos referidos profissionais, em parceria com demais envolvidos para que a comunicação ocorresse com sucesso, junto a crianças na escola. Concluímos nosso encontro enfatizando a importância de uma comunicação mediada pela linguagem adaptada e adequada aos usuários, pautada no diálogo, no respeito, na interação, na racionalidade comunicativa, na simetria de poder e em parceria, voltada ao entendimento mútuo. E como possibilidade de obtermos pequenos avanços no trabalho na APS, podemos praticar a escuta ativa, o acolhimento, o incentivo das potencialidades de cada usuário, fortalecendo o seu senso de coerência, o trabalho em equipe, a educação permanente em saúde e a mobilização para políticas públicas e incentivo financeiro às ações promotoras de saúde para usuários e para enfermeiros. Esperamos que este episódio e os demais tenham feito sentido para você, contribuindo para ampliar conhecimentos, instigar reflexões e diálogos junto à sua equipe de trabalho. Caso queira, fique à vontade para ouvir novamente algum episódio específico ou todos. Muito obrigada por ter permanecido conosco.